Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cast, Desperte Sua Leoa. Essa temporada está incrível, nós estamos conversando com mulheres extraordinárias e hoje o nosso episódio está muito especial. Nós vamos receber com muito carinho e aplausos aí do outro lado da tela a nossa queridíssima Cleo Alves. Cleo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui hoje com você. É uma honra para nós receber essa mulher. E como eu costumo iniciar o nosso podcast, eu trago sempre uma breve apresentação da nossa convidada, mas a gente vai ouvir ela com todo o nosso coração, com os nossos olhos, os nossos ouvidos, não só físicos, mas espirituais abertos, para que a gente possa aprender e extrair a mensagem que ela vai nos trazer. Ela estava agora há pouco nos bastidores dizendo: eu sei que eu tenho uma mensagem, eu sei que eu tenho a voz e que essa seja a mesa onde ela possa sentir que essa mensagem e essa voz ela vai chegar mais longe. Por isso você já curte, você já compartilha e você já manda esse episódio para alguém que você sinta que precisa dessa mensagem poderosa. Ela que é empresária, e ela hoje é empresária, eu diria, serial, porque ela está à frente de dois grandes projetos, a Padrão Enfermagem e a Feito Humano. Atuou na área da saúde, na área do cuidado, na área da enfermagem por mais de 20 anos. Ela que é uma mulher incrível, um ser humano extraordinário, ela que é esposa, amiga, enfim, tem toda uma jornada para nos contar. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. O que eu quero de início perguntar para essa mulher maravilhosa? A gente hoje vê você nesse lugar de resultado. Nossa, 20 anos depois a gente vai até investigar um pouco mais sobre isso na área de cuidado. Mas quais eram? Porque tudo começa aí na nossa infância. Quais eram os sonhos da menina Cleo? O que ela ansiava? Ela já tinha como inspiração de construção da sua jornada enquanto mulher, enquanto profissional? Conta para nós. Sabrina, a menina Cleo, ela sempre sonhou em um lugar ao sol. Eu poderia dizer assim, um lugar ao sol. Mas, como a maioria da população brasileira, essa menina nasceu no sertão da Bahia, Uau! né? Filha de pais analfabetos, né? A minha mãe sabia assinar o nome, meu pai também. Era o que eles sabiam de escrita e tinham conhecimento. A minha mãe tinha conhecimento de vida, fantástica, fantástica. Ela, quando eu nasci, já nessa época tinham já dois irmãos e eu nasci quando eu tinha 6 anos, 6 meses, melhor dizendo. Minha mãe veio para São Paulo porque ela dizia: eu não quero criar os meus filhos aqui. Naquela época, o sertão da Bahia era sem água, sem luz, era um caos, né? Hoje nós temos aí outra situação. Então, nós viemos para São Paulo, essa criança de 6 meses de idade, num ônibus, Uau! 24 horas aí de viagem, viemos para São Paulo e aqui em São Paulo a minha mãe sempre focou no estudo. O que a minha mãe dizia para gente? Estudem, né? Estudem para que vocês possam ter um futuro melhor. No entanto, ela não sabia que futuro seria esse. Ela não conseguia dizer para a gente: olha, o futuro é você se formar em determinada profissão. Não, de forma nenhuma. Ela só sabia dizer: estudem. E foi isso que a gente fez. Estudamos. E eu comecei a estudar, a gostar de estudar, gostava, me sentia muito realizada estudando, então fui ali aos 4 anos. Eu me lembro que minha mãe disse que eu já tinha caderno, eu já sabia escrever o meu nome, eu já era muito empenhada ali, enquanto a minha irmã estava fazendo os afazeres da escola, eu estava ali com o meu caderno, aprendendo a escrever, caminhando, engateando ali nesse mundo da educação, do ensino. E fui crescendo com esse foco de estudar. E
O destino, ele é maravilhoso. Eu costumo dizer que Deus, ele se encarrega de cuidar daquelas coisas que a gente não consegue ou que a gente não sabe, né? E que nada acontece por acaso. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fui a um hospital e tive ali um encontro com as enfermeiras, com aquele ambiente de hospital, e eu falei: é isso. Então, aí, aquela menina, naquela visita naquele hospital, aquela menina decidiu o que ela queria ser. Então, aos 17 anos, eu já tinha plena certeza de que eu queria ser enfermeira. E aí começou a saga de todos entre as questões financeiras, dificuldades para alcançar esse sonho, né? Nós começamos ali aos 17 anos. Olha que coisa mais linda. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é que, independentemente da estrutura ou da condição, quando a gente tem pessoas como os teus pais, que não viviam por vista, mas por visão, a gente pode ter uma mudança de destino sem precedentes. Porque eles estavam ali dentro daquela realidade, mas eles, sem sombra de dúvidas, queriam muito mais para vocês. E aquela altura, eu acredito que é essa época, como você disse, sair do interior, do sertão da Bahia, nós somos conterrâneas, somos baianas, para trazer vocês para São Paulo nessa aspiração de um mundo melhor e a sabedoria da sua mãe, a quem a gente honra, assim também aos meus pais, que me diziam isso praticamente todos os dias. O teu futuro está na educação. Tudo o que você sonhar estará no fruto daquilo que você buscar conhecer. Tanto que assim, vocês vieram para cá. Olha que incrível. E ela trouxe essa sabedoria. Às vezes a gente tem todas as condições. Eu vejo essa questão hoje nas gerações. Nós temos hoje um manancial de conhecimentos gratuitos. Nós temos tanto acervo, tanta informação, e às vezes a gente não consegue canalizar isso para realizar, para concretizar os nossos projetos. Então, que essa parte da história da Cleo, que já valeu o podcast, já nos sirva de inspiração de dizer: nossa, olha só, de onde ela saiu e olha onde ela chegou. Olha quais eram as condições que ela tinha disponíveis e olha que ela não se inquietou a ponto de ter paralisado ou de ter ficado no meio do caminho. E aí essa menina, então, de 17 anos, vai no hospital, que incrível, olha aquele cenário e diz: eu quero seguir por esse caminho. E foi assim que aconteceu? E assim foi feito, exatamente, foi assim que aconteceu. Então, qual era o meu meio ali de entrar para a área da saúde? Meu meio de entrar para a área da saúde era conseguir um emprego no hospital. Então, assim eu fiz. Consegui um emprego no hospital, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fiz o curso de técnico de enfermagem e a cada passo que eu ia crescendo, eu ia ganhando mais, ia ficando mais fácil a vida, eu ia conseguindo investir em mim mesmo, né? Após fazer o técnico, fiz a graduação de enfermagem, e aí as portas se abriram, né? Fui para grandes hospitais de São Paulo, hospitais particulares de São Paulo, referência na saúde, e as portas se abriram totalmente. E eu não parei só na graduação, aí eu fui para pós-graduação, fui fazer um curso de gestão, porque eu percebi que não bastava ter uma graduação de enfermeira. Não era só o cuidado, mas eu precisava de aplicar o cuidado com gestão. Eu precisava trazer uma visão diferente de que o cuidado, ele pode ser um cuidado com uma gestão, com uma organização. Não precisa ser um cuidado só com técnica, né? Então, trazer um olhar humano, um olhar um olhar diferente, que as coisas fossem organizadas de acordo, que esse cuidado fosse mais humanizado. Uau! Então, E o que é que não te fez desistir, mesmo nesses desafios? Você falou, vieram muitas dificuldades, começou todo o processo. O que é que você nos ensina, dentro da sua perspectiva, que olhando hoje
como quem olha para essa moça, para essa profissional, para essa jovem que foi ganhando essa envergadura e buscando mais e mais, que diante dos desafios você tinha essa clareza. Eu não vou parar, eu não vou desistir. É isso aqui. Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje eu também percebo que muitos de nós desistimos muito fácil. Então, eu sinto que você pode derramar sobre nós. O que é que, não sei se você já fez essa reflexão, tinha em ti, dentro dos desafios que não te fazia parar? O que não me fez parar nessa jornada toda é realmente o objetivo, é o foco, é quando você tem certeza de que aquilo que você escolheu para sua vida é o seu destino, né? Então, quando você sabe onde você quer chegar, você percorre o caminho independente das dificuldades, de quão longo seja esse caminho, sabendo que você tem um lugar para chegar, né? E é este lugar que eu buscava que me fez caminhar todo esse caminho até alcançar o objetivo, que é esse objetivo de ter uma profissão, de servir também as pessoas através da minha profissão, de estar conectado com pessoas através daquilo que as minhas mãos podiam fazer, que é o cuidado. Que lindo, que lindo. O que é cuidar para você? Cuidar, cuidar é tanta coisa. Pode soltar. Às vezes a gente precisa entender com mais profundidade, porque a gente fala tanto em cuidado. Mas para que, Léo? O que é cuidar? Para mim, o que eu sempre digo sobre cuidado. Cuidado é aquele olhar que você tem de conseguir enxergar os pequenos detalhes diante das situações. E eu gostaria de exemplificar isso. Por exemplo, você está cuidando de um paciente com qualquer diagnóstico que seja, tá? Tá. Mas diante desse diagnóstico e por trás desse diagnóstico, existem situações que não é só a doença. Então, acho que quando você se propõe a cuidar, você se propõe a abrir os olhos para enxergar a situação dessa pessoa, como essa pessoa está se sentindo, por que, na verdade, ela chegou naquela doença. Foi só uma questão biológica, foi um vírus, uma bactéria, mas por que, que o corpo dela não respondeu como deveria responder? Porque todos nós somos expostos a vírus, a bactérias, a várias, enfim, Interferências externas. interferências externas, mas nem todo momento você adquire uma doença. Por que, que aquela pessoa baixou tanto a resistência, a imunidade e adquiriu uma doença? Então, assim, cuidar é isso. É como eu posso tratar este momento de forma que essa pessoa se sinta melhor. Aplicar uma injeção não é apenas aplicar uma injeção. Se eu aplico uma injeção só usando a técnica, eu não estou cuidando, eu estou tratando. Tratar é uma coisa, cuidar é outra completamente diferente. Amei. Tratar é diferente de cuidar. E você, dentro dessa perspectiva, então, nos ensina que cuidar vai muito além Sim, cuidar vai muito além. de um diagnóstico, de um contexto, Sim, de uma realidade, como você está falando, de um vírus, de uma bactéria. Essa sempre foi uma dúvida minha. E depois eu fui mergulhando. Por que que algumas pessoas se colocam dentro de contextos que muitas vezes parecem simples para uns, dentro da área do cuidado mesmo, e até do adoecimento físico, mental, e outras não. E você já traz essa resposta. E quando a gente sai desse lugar do tratar para o cuidar, talvez a gente consiga trazer que efeitos, que benefícios para a pessoa. O que é que tu sente? quando você passa de tratar para cuidar, você oferece para a pessoa uma sensação maior de realização e de prazer. Eu tive essa semana o privilégio de conhecer uma paciente
e que ontem eu fiz o último atendimento dela. E quando eu estava preparando o material para fazer o procedimento, ela falou assim: Cléo, eu vou sentir falta. Essa paciente tem 92 anos. E aí eu disse para ela: do que? Da picadinha? Ela falou: não, de você. Que lindo. Então, assim, é você trazer o acolhimento. Talvez aquela pessoa que não, de repente não seja o caso dela, mas de tantas outras, talvez eles nunca sentiram um acolhimento na hora do tratar, né? Então, é possível você ser técnica e, ao mesmo tempo, você ser humana. Então, é sobre isso. É nisso que eu acredito, em unir técnica, ciência com humanidade. Uau! E aí eu quero visitar um ponto que eu acho que vai ajudar muita gente também. Como você falou, essa menina, ela foi para a área do cuidado, ela se inspirou naquele hospital e você foi investir dentro da tua área, que é essa área da enfermagem, em mais capacitação, em mais cursos. Mas conta para nós, porque eu acho que vai, repito, ser muito bacana de ouvir. Quando é que você foi sempre me parece que sempre foi o que você carregou, mas houve um despertar. Quando foi que você virou essa chave de sair dessa cuidadora, e aí no teu caso, muitas vezes dessa profissional que é uma empreendedora ou que é uma profissional liberal, para a gestora, para a empresária na área de saúde? Porque tem um gap aqui, tem uma virada de chave, tem uma nova não é uma nova essência da Cleo, mas tem um novo ser da Cleo. Romanos 12:2 diz: renovai a vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que que aconteceu? Conta para nós. Quando é que você deu? Você sempre uniu técnica com humanidade, mas teve algo aí. Conta para nós. Talvez a vontade de mudar o mundo. Uau! Legal. O que, que me fez sair dessa área do cuidado totalmente e voltar para a gestão e para o empreendedorismo? É, uma pergunta muito viva dentro de mim, que é: o que é que eu posso fazer para que as pessoas entendam que dá para ser diferente? Porque eu chegava nas instituições ou ouvia de pessoas relatos de insatisfação, de maus tratos, né? Então, como é que eu posso fazer isso melhor? Bom, posso fazer isso melhor se eu tiver a minha empresa, se eu colocar a minha visão na minha empresa, se as coisas na minha empresa andarem da forma que eu acredito que deve ser feita. Porque na empresa dos outros, na empresa que eu trabalhava, nem sempre eu podia implantar a gestão da forma que eu acredito. Então, foi isso que fez o gap da cuidadora, da profissional, da enfermeira que trabalhava em grandes hospitais, abrir a sua própria empresa. Porque na minha empresa eu posso aplicar aquilo que eu acredito. Uau, e é essa a questão. Às vezes a gente precisa acender, porque já está em nós essa vontade de mudar o mundo. E é a partir dessa vontade de mudar o mundo, que nos traz a perspectiva de que não é essa sobre nós, que poderia. Você estava confortável, você já estava nos grandes hospitais. Possivelmente você já estava num lugar extremamente, aos olhos humanos, confortável na sua carreira. Sim, e financeiramente eu Claro. estava confortável. Financeiramente, porque muita gente empreende porque precisa ganhar mais. É lógico que a gente está sempre buscando ganhar mais, mas não era o momento. Eu estava financeiramente Estável, confortável, confortável. estável, mas eu precisava fazer alguma coisa em que eu pudesse aplicar aquilo que eu acredito de verdade, Uau. né? Acredito de verdade. E aí, conta para nós um pouco do que é que você tem aprontado lá na Feito Humano. Porque, para vocês entenderem, ela também vai explicar um pouco da padrão enfermagem, mas eu quero começar pela Feito. Até por conta desse nome, olha como é marcante, Feito Humano. Então,
rasga aí para nós o que é que a Feito tem aprontado, o que é que vocês têm feito, qual é a missão dessa empresa, dessa alma e como é que ela alcança, né, esse lugar, essa tua pulsão que é tão notória de transformar o mundo. Então, a Feito Humano, ela nasce, né, de duas cabeças, na verdade, que é a minha, com essa visão do cuidado humanizado, do cuidado de uma forma integral do ser humano, e da visão do meu sócio, que é o Renato, que é um querido, que é formado em comunicação, mas sempre olhando também para o ser humano de uma outra forma. Eu costumo dizer que a gente olha para o ser humano de 360 graus, né? Então, a Feito Humano, ela nasceu dessa união de pensamentos. E lá o que, que a gente faz? A gente procura implantar essa, essa filosofia, eu posso dizer assim, filosofia, nas empresas de saúde, nas clínicas, nos consultórios, porque a gente entende e a gente desenvolveu uma ferramenta que é uma escala de satisfação não linear, que ela é uma ferramenta, tá? Essa ferramenta serve para quê? Para medir a jornada do cliente dentro de um serviço de saúde. Então, a gente tem desenvolvido e implantado em alguns consultórios já, com bastante sucesso. Por quê? E por que que é uma escala de satisfação não linear? Porque toda jornada, seja ela qual for, e principalmente a jornada da saúde, as pessoas, os clientes, eles estão sobre fortes emoções. É E verdade. a gente percebeu que o mercado avaliava essa satisfação do cliente apenas no final. E esse cliente chegava o lead desse cliente chega, ele tem uma expectativa, tem uma emoção. Quando esse cliente chega na recepção, ele tem outra emoção. Quando esse cliente fica na sala de espera, ele tem uma nova emoção. Quando ele entra no consultório do médico, ele cria uma outra emoção. E quando ele sai do consultório do médico com o diagnóstico, com o tratamento prescrito, ele tem uma outra emoção completamente diferente. Essa escala ela serve para medir de forma gráfica e numérica Olha que legal. todas essas emoções desses clientes, o que ajuda o médico, o empresário a tomar decisões mais assertivas na hora. Ele não vai esperar esse cliente responder uma pesquisa de satisfação ou não responder, só simplesmente sumir, desaparecer. Ele vai conseguindo medir as emoções do cliente durante a jornada toda do cliente ali no consultório. Olha que Então, incrível. E que emoção tu acredita que é muito bacana da gente entender um pouco mais para a gente que trabalha com pessoas? Claro que existem várias, mas dentro dessa área do cuidado, falando desse contexto, e que é indispensável quando a gente pensa em servir ao outro. pergunta bem complexa. Ou emoções, que você diz assim, não dá para a gente deixar isso de lado, sabe? E que tu tem visto, inclusive, na prática, que muitas vezes empresários, empreendedores, empresários como nós, a gente não se dá conta disso. Eu acho que uma das grandes emoções que tem aí permeado a maioria da humanidade é a ansiedade. Então, a gente encontra muitas pessoas que estão ansiosas. Perfeito. E essa ansiedade, ela se dá por vários fatores, né? Então, eu acho que assim, não dá para você trabalhar uma pessoa, trabalhar uma cura, trabalhar algo com essa pessoa se você não olhar, essa pessoa está ansiosa, não está ansiosa? O que é que essa pessoa espera de você quando ela te procura?
Uau, Eu acho perfeito. que o ponto-chave é, ela te procurou esperando o quê? O que ela O deseja, que né? ela deseja? E isso é tão bacana porque esse alinhamento de expectativas já é um baita termômetro para a nossa atuação. Com base, às vezes, naquilo, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, sobre aquilo que a pessoa espera. Às vezes a gente quer ir tão fundo, às vezes a gente quer fazer tanta entrega, a gente quer um nível de profundidade, e às vezes a pessoa precisa de algo tão mais simples. Às vezes ela está na espera de algo que para nós é tão óbvio. Mas a gente costuma dizer aqui no Instituto Exatamente. que o nosso óbvio é o milagre de alguém. Atendendo e fazendo consultorias para muitas mulheres, muitas delas, e a gente acaba atraindo um pouco de quem a gente é, me dizem exatamente isso, mas eu sou tão profunda. Eu digo, às vezes, o outro precisa de algo que para você já é tão simples. E aí é sempre sobre o outro, nunca sobre nós, né? Exatamente. Quando a gente consegue entender que todo servir é sempre sobre o outro, a gente consegue parar e olhar e escutar esse sentimento, porque o sentimento ele precisa ser escutado. Nem sempre os sentimentos são ditos, né? Nós não aprendemos a falar sobre sentimentos. O seu cliente não vai falar sobre o sentimento. Você precisa estar apto a escutar esse sentimento. Perfeito. E como é que a gente treina esse ouvido? Nessa era que a gente só quer falar. Sinto que você pode derramar sobre nós aí. Você já deu a resposta, Sabrina. Nessa era que a gente só quer falar, a gente precisa escutar. E eu digo sempre que escutar é diferente de apenas ouvir. Porque o ouvir, muitas vezes, ele é autômato. Ele é raso. E quando eu paro para escutar, não sei se tu concorda comigo, supõe-se que eu preciso estar presente. Isso às vezes até no nosso cotidiano. Plenamente. Às vezes, Cris, meu marido, fala, amor, para aqui para me escutar. Por quê? Eu posso estar ouvindo, mas eu estou no telefone. Eu estou no Exatamente. computador, eu estou pensando em mil coisas. E quando a gente para escutar, às vezes a gente já consegue, não só dentro do nosso relacionamento interpessoal, mas como a gente está aqui dentro desse olhar profissional, ter excelentes ganhos e resultados na nossa esfera profissional. E às vezes a gente só olha para o faturamento que está cada vez menor, às vezes a gente só olha para o volume de clientes que está cada vez mais incipiente. Gente, isso é fundamental. E na Padrão, conta para nós um pouco da Padrão para a gente entender, né? Da Padrão Enfermagem. Gente, vocês vão ver que além da Feito Humano, que é excepcional, assim, uma empresa desse tempo, conta um pouco para nós da Padrão, até porque a ideia aqui é que você vá lá, daqui a pouco ela vai falar no Instagram da Cleo e diga: Cleo, eu quero saber mais. Me conta, que fantástico saber de onde tu veio, onde você chegou e o quanto você ainda tem essa inquietude de vida. Fala para nós da Padrão. Então, a padrão é onde a gente aplica tudo que a gente ensina na Feito, né? A Padrão é uma empresa, ela é uma agência de profissionais, cuidadores e profissionais da enfermagem que prestam serviços domiciliares ou serviços em instituições. E é aí que a gente aplica tudo que a gente ensina na Feito Humano, cuidando de pessoas idosas, cuidando de crianças, cuidando de procedimentos de pós-cirúrgicos, procedimentos de cirurgias plásticas. Então, a padrão humano, a padrão Enfermagem. enfermagem traz esse ar humano da Feito Humano. Na Então, na prática. Na prática. prática. E é isso, né? Como a gente. Eu vou entrar num tema aqui que eu acho que vai tocar muita gente. Eu quero tua visão prática. Porque muitas vezes eu tenho essa visão teórica, né? Ou mais empírica. O tempo inteiro aqui, tua vida foi marcada por cuidado. Cuidado, cuidar. A experiência desse olhar, dessa empatia, dessa menina, eu adoro ir aprendendo com elas, vai anotando também. Dessa menina que sempre sonhou em ter um lugar ao sol. Isso aqui é um marco zero, um ponto de inflexão. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade em receber cuidado. Na tua prática,
clínica, dessa história, dessa jornada de sucesso toda, e às vezes até hoje, quando você falou dessa paciente, tu percebe que muitas vezes a gente tem dificuldade de receber cuidado? Sim, Fala tem. para nós. Esse é um. A pessoa que dá cuidado, que cuida, ela precisa ter o coração aberto para receber o cuidado. E a gente vê isso muito nos profissionais que cuidam, e eu sempre digo a eles: cuidem-se. Essa é a minha frase que eu todos os dias eu falo. Cuidem-se, porque quem não se cuida não consegue cuidar. Perfeito. E às vezes as pessoas estão ali tão empolgadas, é, tão ali atarefadas com o cuidado mesmo, né? E elas estão que elas não se abrem para cuidar. Na Padrão Enfermagem, nós temos parceria com psicólogos que fazem um valor social para que todas as meninas da Padrão Enfermagem Cotia tenham uma assessoria de um profissional psicólogo. Para quê? Para cuidar dessas meninas também. Para que elas Porque sejam o ouvidas. cuidar, quando a gente fala sobre cuidar, não é que cuidar é a coisa linda, maravilhosa e só existe coisas boas no cuidar. Não, o cuidar do dia a dia, ele exige esforço, ele exige energia, né, dos profissionais, ele exige energia da família, ele traz desgastes emocionais, físicos e psicológicos. Então, a gente precisa aprender a ser cuidado também. E isso eu costumo dizer, tanto na área profissional, quanto também na vida. Aprender a receber um elogio, aprender a receber um carinho, um presente, porque são coisas que muita gente não se permite e é necessário, né, que se permita a ser cuidado, né? Eu aprendi a receber cuidados, sou muito cuidada, né? Eu falo assim que eu tenho meninas profissionais maravilhosas, marido maravilhoso, filha maravilhosa. Então, assim, eu recebo de coração aberto, com muito carinho, faço tratamento com psicólogo. E sem preconceito nenhum, se Claro. precisar a gente vai para o psiquiatra, sabe? Se precisar. Então, assim, eu acho que tá aí. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu preciso ter saúde para poder oferecer saúde. Eu faço exercício físico, vou para academia, uma alimentação. Então, assim, é cuidar de você, receber cuidado para que você possa dar para o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. Vocês viram, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Clé, olha, que delícia. Que papo maravilhoso. A gente tem sempre um momento aqui, depois a gente vai marcar outras oportunidades, que é aquele momento surpresa, em que a nossa convidada derrama uma mensagem, que no momento que eu faço a pergunta vem ao coração dela, que é a mensagem que você sente que precisa alcançar a nossa audiência, que precisa alcançar as pessoas, quer você esteja no trânsito, quer você esteja em casa, quer você esteja praticando uma atividade física. Que mensagem é essa que fica no teu coração e que você sente dentro dessa vontade de mudar o mundo, que precisa ser imortalizada aqui no Desperte Sua Leoa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Não importa o que você está passando, não importa o que você passou, o que importa é o que você vai fazer com essas coisas que passaram e que estão, às vezes, martelando ali na sua mente, né? Então, assim, tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus e com certeza tem um propósito que a gente às vezes só vai entender lá na frente. Uau, é sobre isso. Agora fala para nós as redes sociais, onde essas leoas, esses leões que estão nos assistindo vão te encontrar. Vão me encontrar na @cleo
K Alves, @padrão Cotia Nós vamos colocar na descrição também, e, mas já vai lá. e @feito humano. Olha só, vai estar tudo na descrição que você tem aprendido com essa mulher extraordinária. Que de fato você não esqueça de cada uma. Olha, anotei aqui quase 4 páginas, porque quando a gente escuta e a gente não só ouve, a gente pode aprender mais. Dessa menina que sonhava em ter um lugar ao sol, dessa coragem desses pais de saírem da terra da parentela para buscarem algo diferente, da tua pulsão, desse objetivo, desse foco de saber onde queria chegar e onde chegou e ainda vai, já quero declarar, chegar muito mais longe. E de tudo que você pode compartilhar para nós aqui conosco, do tratar, do cuidado, que é o cuidado, desse olhar 360, de técnica mais humanidade, dessa pivotagem, dessa mentalidade de alguém que tem vontade e está transformando o mundo e da importância, agora nesse final, da gente se permitir ser cuidada. Se a gente cuida de alguém, a gente precisa ser cuidado, porque senão a gente também vai para um lugar em que a gente adoece. Então, muito obrigada, minha amiga. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Que alegria receber você. E não esquece, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Nós te agradecemos. Fica com Deus. Excelente manhã, tarde, boa noite ou boa madrugada. Pouco importa o horário que você esteja nos assistindo. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Vai lá falar com a Cleo. Segue os arrobas dela, também estão na descrição. E lembre que aqui no Instituto, além do conhecimento, a gente monetiza teu dom e teu talento. E a gente tem por objetivo, dentro dessa empresa educacional, ser esse hub de soluções. Para esse tempo, para essa estação em que você pode construir o seu braço digital, você tem a oportunidade de liberar a sua voz para o mundo, você tem a oportunidade de ampliar o seu faturamento, mas dentro desse olhar, de um olhar que é humano, que não deixa de integrar a espiritualidade e a saúde mental no teu negócio e na tua carreira. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.